Falando especificamente da reta, a gente vai estudar agora as posições relativas de uma reta. Então, primeiramente, a gente vai olhar na página 80 que por um ponto a gente pode passar infinitas retas, né? Vou ver se eu consigo fazer essa representação aqui, né? Para vocês observarem a partir desse aplicativo, um aplicativo chamado GeoGebra, certo? Então eu coloquei o ponto E aqui e a partir deste ponto eu vou determinar aqui, ó, diversas retas, ok? Observe que no ponto E, ó, eu estou conseguindo determinar a partir desse ponto diversas retas, como vocês estão observando aí na nossa janela de visualização. Então aqui, ó, nós temos várias retas passando aqui pelo ponto E. Observe que essa reta que está passando pelo ponto E, ela é determinada aqui por H, a reta é H, a reta é F, a reta é G e a reta é I, ou seja, os pontos que estão determinando essas retas são esses dois pontos. Como vocês podem estar olhando também na página 80, diz que dois pontos distintos, né, por dois pontos distintos, sempre vai passar somente uma reta e única reta. E ela é representada aí por esse valor de ponto com a seta apontando para a direita e para a esquerda. Isso vocês podem olhar na página 80 do livro de vocês. Aqui nesse caso, nós estamos utilizando outras letras do alfabeto para representar a reta. Então tem EH, EF, EG e EI, certo? Então aí são representações de retas, ok? Então, o que vocês podem também observar agora, né? É sobre a posição relativa de retas num plano. A gente vai observar e falar sobre isso em relação a ruas. A rua de vocês, com toda certeza, vai ter uma rua que vai atravessar ela. Ou vai ter uma rua que vai ser paralela a ela, como a gente vai ver aqui nos nossos livros, que as posições relativas de duas retas no plano vai nos dizer que elas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. Quando elas forem paralelas, página 80, vocês vão observar que elas não vão ter ponto comum. Como a gente tem aqui, ó, olhando na representação do nosso aplicativo, observe que essas duas retas aqui, elas não têm ponto em comum, certo? Então, elas são consideradas como retas paralelas. Temos também a representação de retas que são chamadas de retas coincidentes. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de retas coincidentes, colocando aqui uma reta que vai atravessar essas duas retas paralelas. Então, esses dois pares de retas aqui, ó, observe que essas retas aqui, ó, têm um ponto em comum. Retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Quem é esse ponto? É o nosso ponto F. Nosso ponto F aqui é o nosso ponto comum, né? Quem é o ponto em comum entre essa reta aqui, ó, que eu vou mudar a cor dela para ficar melhor a visualização, e essa reta aqui que eu vou colocar em amarelo. Então, essa reta verde com a reta amarela tem um ponto em comum, que é o nosso ponto E. Então, isso aqui é exemplo de reta concorrente. Nossa reta que está em preto com a reta amarela, o ponto em comum ela é o ponto F. Então, retas concorrentes são retas que têm ponto em comum. É a representação, por exemplo, da rua de vocês. Tem uma rua, tem outra rua que atravessa elas. Aquele ponto de encontro onde elas se intersectam, se elas atravessam, tem uma parte que é comum, tanto a rua de vocês como a rua que atravessa ela. Então, ali, na matemática, é considerado ponto em comum entre elas. Essas retas também podem ser coincidentes. As retas coincidentes são retas em que vão ter todos os pontos em comum. Por exemplo, eu vou traçar aqui uma reta passando em cima dessa reta preta. Só para vocês terem uma ideia. Então eu tenho aqui outra reta, eu não coloquei exatamente em cima, ó, a reta é passando aqui por cima dessa reta preta. Então, ó, você não consegue ver ela, por quê? Porque elas são coincidentes, elas são exatamente coincidentes. Essa reta que está aqui por cima da preta vai nos dizer que todos os pontos que eu marcar aqui, ó, vai estar exatamente em cima da outra reta. Então, todos os pontos serão comuns, ok? Então, essa é a representação de retas coincidentes que a gente tem na página 81, certo? Então, a gente tem que lembrar também que uma reta ela é infinita, ou seja, ela não tem nem começo e nem fim, certo? Então, observem aí no livro de vocês como é que a gente indica retas paralelas e retas concorrentes. Qual é a representação delas? Vocês vão observar que quando apresentar retas paralelas, a gente vai colocar